Deus, paz do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Que especial, que bom que você não é feito de água e congelou no meio do caminho. Glória a Deus. Acho que se não me engano, hoje ou amanhã a gente está começando literalmente o inverno, oficialmente, né? E está vindo uma frente fria, né? Mas que isso não deixe de aquecer os nossos corações, amém? Que isso não te impeça de estar na casa do Senhor. Muitas vezes você animar um irmão, alguém na célula, porque você vai passar frio em casa, você vai passar frio se você tivesse um churrasco, se você amanhã cedo vai trabalhar, você vai passar frio, então venha agasalhado, né? Venha a estar na casa do Senhor, e é algo que a gente precisa lembrar os nossos corações, que a gente não pode abrir mão desse lugar precioso. Eu quero dar os parabéns para a pessoa do teu lado, fazer parabéns. Parabéns para você, parabéns para mim, que a gente sobreviveu, estamos aqui, o inverno está só começando, não tem desculpa para você faltar na casa de Deus, amém? Amém, glória a Deus, porque senão vai ser sempre, ou vai estar quente demais, ou vai estar frio demais, ou vai estar chovendo demais, ou vai estar seco demais o clima. Então assim, se a gente for esperar o dia perfeito para louvar o Senhor, Jesus volta e você fica, né? Então vamos adorar o Senhor, né? Fica a dica aí, né? Para a gente ser aquela igreja que está com as nossas vasilhas cheias de azeite, amém? Nós estamos ao longo desse mês de junho falando sobre proteger o nosso coração. Semana retrasada, a primeira palavra dessa série, eu falei sobre guardar o nosso coração da seca. Semana passada a pastora Carla trouxe uma palavra incrível sobre guardar os nossos corações da mágoa, e hoje eu quero falar sobre guardar o coração da idolatria. Guardar o coração da idolatria. E é interessante que quando a gente fala sobre idolatria, muitas vezes você já é cristão há muito tempo, se você você começa a pensar assim, mas em casa não tem imagem, eu não tenho isso, eu não tenho símbolos. E nessa noite eu quero começar a falar. O Adilson foi muito feliz na hora dos dízimos em falar sobre o medo. E muitas vezes o medo nos faz levantar ídolos. Ídolos é tudo aquilo que ocupa um lugar que deveria pertencer apenas a Deus, ao trono do teu coração. Então essa imagem ela fala justamente sobre um trono central, essa imagem do banner da palavra de hoje, e de um lado tem as trevas e do outro lado tem as luzes. Então não há como nós servirmos a dois senhores, ou você vai estar servindo ao Deus da verdade ou ao Deus desse século, amém? Então é algo que nós precisamos lembrar. Quem tem sentado no altar do teu coração? Quem tem sentado no trono do teu coração? E essa palavra fala justamente sobre isso. E muitas vezes, nem sempre a idolatria tem a ver com uma imagem, sobre algo físico, mas ela fala sobre tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Muitas vezes você não abandonou, você convive com alguém que não abandonou 100% a fé, mas ela está deslocando o centro do coração para um lugar que é perigoso. E muitas vezes é a confiança, é a segurança, é o desejo, é uma identidade, é uma esperança. E tem um dos reformadores, João Calvino, ele fala uma frase que eu acho muito importante. Ela fala assim que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E é algo que fala muito sobre o nosso coração, não fala apenas sobre a Bíblia, mas fala sobre nós. Quais são os ídolos que nós temos levantado nesses dias? Quais são os lugares, quem a gente tem colocado para sentar nesse lugar de trono no nosso coração? Sabe, queridos, hoje eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia ali em Gênesis capítulo 32, e nós vamos ler do versículos 1 ao 8. Êxodo 32, do 1 ao 8. Não mata, não deixa o Davi vir antes, Milene? Por favor, respira, deu tudo certo, pastor que errou. Êxodo 32, do 1 ao 8. E a palavra de Deus fala assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Abraão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quando a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e dos seus filhos e de suas filhas e tragam para mim.
Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Esse, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. E se você reparar na tua e na minha Bíblia, está escrito com Senhor com letra maiúscula. E sempre quando a gente fala sobre Senhor com letra maiúscula na Bíblia, deveria ser usado única e exclusivamente por nosso Senhor e Salvador. Quando você vai ver Deus ou senhores escritos com letras minúsculas, são outros deuses. E aqui Arão dá uma declaração: haverá festa ao Deus vivo e verdadeiro. Então você vê uma grande confusão. Versículo 6, no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhes havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são esses, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Vamos orar? Jesus, nessa noite nós oramos para que o Senhor venha trazer direção sobre os nossos corações. Senhor, nessa noite nós oramos para que o Senhor traga graça, para que o Senhor traga iluminação aos nossos corações e mentes. Pai, eu consagro cada coração do meu irmão, da minha irmã, que talvez chegou aqui cansado, sobrecarregado, com confusão, Senhor. Talvez ansioso por algum processo que ele está passando, mas nessa noite, Jesus, à luz da Tua palavra, nós pedimos: toma o trono que é Teu. Toma o trono de graça que pertence a Ti. Jesus, nessa noite nós abrimos o nosso coração a Ti e pedimos: traga o socorro, traga a libertação, traga o direcionamento sobre nós e sobre os nossos filhos que estão sendo ministrados ali no Kids, no Teens, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, vem e fala conosco, vem e fala com as nossas gerações, vem e fala, ó Pai, com talvez amigos e parentes que não estão aqui nessa noite, ó Pai. Nós oramos para que essa palavra saia das quatro paredes, ó Pai, e alcance corações desejosos, ó Pai, que precisam ser realinhados nesse dia, ó Pai. Um dia o Senhor realinhou o coração do Teu povo em Êxodo, e hoje o Senhor quer alinhar o nosso coração à Tua vontade, à Tua verdade. Então nós abrimos sem reservas o nosso coração a Ti, Senhor. Nós declaramos que o nosso coração é terra fértil, onde a Tua palavra será semeada e ela frutificará, e nós desde já celebramos a colheita, em nome de Jesus, amém, amém. Qual é o contexto histórico? O povo estava acampado no Sinai. Se você olhar aquilo que estava acontecendo, o povo se prepara para ouvir falar, e Moisés conclama alguns dias antes de jejum, de adoração, porque haveria a glória do Senhor, e o povo começa a adorar o Senhor, o povo começa a reconhecer o Senhor, e a presença de Deus é tão forte que o povo fala: não, suba você, Moisés, nós não somos capazes de estar nesse lugar. E Moisés sobe no Monte Sinai, e a presença do Senhor estava sobre o Monte Sinai. Enquanto o povo estava lá embaixo, preocupado se Moisés havia morrido, se Moisés havia se esquecido, havia uma poderosa presença do Senhor sobre aquele monte, e Deus estava se revelando de uma forma muito presente. Deus estava com a sua própria mão escrevendo os 10 mandamentos, trazendo a sua lei sobre o seu povo. Então havia uma atmosfera de graça, havia uma atmosfera de favor, havia uma atmosfera de temor. Mas os dias foram se passando. Os dias foram se passando e o povo começa a se esquecer. Então nós vemos que o problema não é a falta de informação. Se Deus estava presente, sim, Ele estava, era visível a presença dEle no Sinai. Mas o problema foi justamente o coração das pessoas, que decidiu se corromper, que se decidiu se desviar, que se decidiu não presenciar. Queridos, para você lembrar esse povo que estava duvidando se era Deus,
era o povo que tinha sido tirado do Egito, que havia tido 10 pragas e eles foram libertos. Era o povo que passou a pés enxutos diante do Mar Vermelho que foi aberto. Havia a coluna de fogo à noite e a nuvem de manhã. E aquele povo andava debaixo da poderosa mão do Senhor. E mesmo assim, os dias se passaram e o coração deles foi se corrompendo. Isso faz com que a gente muitas vezes queira olhar para esse povo e falar: que povo ruim. Eu no lugar deles seria diferente. E muitas vezes vem uma religiosidade, vem um orgulho sobre nós. E será mesmo que nós seríamos diferentes? Será mesmo que nós somos diferentes? Será que quando a gente vem na presença do Senhor aos domingos e só lembra de visitar a casa do Senhor de novo no próximo domingo, nós não deixamos a presença de Deus sendo esvaziada, enfraquecida, diluída ao longo de semanas? Sabe, queridos, muitas vezes, quando nós não temos a certeza que Deus está conosco, quando nós não temos convicção que Deus está conosco, nós trocamos a presença de Deus, que ela é palpável, mas você precisa desejar estar nesse lugar, você precisa se posicionar em santidade para estar nesse lugar. A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá o Deus, e é esse lugar, então, em que a gente muitas vezes troca a presença de Deus por algo que nós podemos segurar e talvez até manipular com as nossas próprias mãos, moldar com as nossas próprias mãos. Trocar a confiança por visibilidade, trocar a presença de Deus por uma imagem ou algo momentâneo, trocar o Deus vivo por algo que é passageiro, que é substituto. Sabe, queridos, nessa noite eu não estou trazendo condenação sobre o povo de Israel, e eu também não estou trazendo condenação sobre a tua vida, mas eu quero, como pastor dessa casa, te trazer um alerta para você ver onde está o teu coração, para você entender que a idolatria nasce assim, quando a espera incomoda, quando a ansiedade cresce, quando o coração quer controlar algo que não pode ser controlado, quando a presença de Deus parece demorar. E é justamente nesses momentos que nós somos tentados a levantar outros ídolos, a levantar outros deuses. De novo, o problema não foi falta de informação, mas foi um coração que começou a se desviar da presença de Deus. De um povo que falava: Moisés vai ter um encontro com o Senhor, nós não precisamos. Em nome de Jesus, que você e a tua casa toquem a presença do Senhor, que você e a tua casa desejem a presença do Senhor, que você não fique mais: meu pastor vai, meu líder vai, mas sim, nós iremos, mas você também vai diante do Senhor, você também vai abrir a tua palavra, você também vai receber uma porção de graça do Senhor. Sabe, queridos, o que tem sustentado a minha vida e o que vai sustentar a tua vida não é uma palavra que outra pessoa disse a respeito de Deus, mas são experiências que eu tive na presença de Deus, coisas que Deus falou ao meu coração, e essa experiência não é para mim como pastor, essa experiência é para todo aquele que é nascido de novo. Então persista esse lugar, busque esse lugar, não abra mão, não negocie, não terceirize esse lugar, não escolha atalhos. E a primeira verdade dessa palavra é: o coração sem Deus, ele nunca vai ficar vazio por muito tempo. Versículo 1 fala: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, e eles disseram para Arão: levanta-te, quer dizer, vamos, Arão, vamos, você está vendo ali, você que é o sacerdote, está todo mundo parado, vamos, Arão, você não vai fazer nada. E Arão pressionado, Arão, em vez de se posicionar, não, assim, cala-te, a palavra de Deus vai prevalecer. E muitas vezes, homem e mulher de Deus, eu quero falar para você, principalmente você que é pai, você que é mãe, você que é líder nessa casa, você precisa se posicionar frente à pressão do mundo. Você vai falar: não, a palavra de Deus fala diferente. Não, nós iremos perseverar. Enquanto Deus não der uma palavra, nós não iremos nos mover. A nuvem do Senhor não se moveu, então nós não nos moveremos. Nós não seremos pressionados pelas coisas desse mundo, mas nós permaneceremos inabaláveis com nossa fé em Jesus, amém? Esse é o lugar que eu e você precisamos ter.
que Arão não teve. E hoje eu não vou ter tempo de falar sobre Arão, sobre o pulso fraco que Arão teve, né? E ele fala, e ele foi impressionado, então fala assim: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. É justamente o termo que eles usavam: eu irei adiante de vocês. Era aquilo que Deus falava: eu vou adiante de vocês, e vocês verão o mar se abrir mais para frente. A presença de Deus foi na frente e o Jordão se fendeu, amém? Essa é uma verdade, que a nuvem do Senhor ia à frente, e agora o povo esquece daquilo, esquece da presença de Deus, e eles querem que algo feito por eles, moldado por eles, personalizado para eles, que pode ser maleado de acordo com a minha vontade, com a minha necessidade. Então eu quero que isso vá à frente de nós. Pois quanto a esse Moisés, quer dizer, coloca Moisés, reparem os termos usados, que esse Moisés, esse Moisés, sei lá se está vivo, se está morto, sei lá o que aconteceu, esse homem que nos tirou do Egito, não sabíamos o que lhe aconteceu, então não me importa mais. Uma falta de gratidão a Deus, uma falta de gratidão ao seu líder. E é aí que o coração deles começa a se corromper. De novo, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, quando Deus não reina, algo ou alguém vai ocupar o trono do nosso coração. Sabe, queridos, eu não vou falar aqui sobre a crise de liderança sobre Arão. Poderia passar 1, 2, até 3 mensagens, com certeza falando sobre isso, mas eu quero falar sobre uma crise da adoração. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós cultivamos, se torna uma cultura. E nós, como Igreja do Senhor, temos uma cultura aqui na Siloé de adorar ao Senhor, de nos reunir nas casas como celas, de nos reunir nas reuniões de oração, de nos reunir nos cultos do Senhor. Essa é a nossa cultura, essa é a forma como nós entendemos que Deus nos chamou para ser igreja, de ter um culto aqui, nossas crianças estão sendo protegidas, ministradas, empoderadas pelo Senhor ali, amém, queridos? Esse é o lugar que nós não abrimos mão. Então ali você vê que começou a criar uma crise na adoração. Eles pararam de adorar o único Deus vivo e verdadeiro e começaram a adorar as coisas. O coração humano, ele foi criado para adorar. Você vai notar que, se você for olhar todas as culturas antigas, sempre elas tinham um local de veneração, sempre elas foram levantando outros deuses, templos. Isso você vai ver, né, tanto aqui na América, quanto na Ásia, na África, né, você vai ver isso ao longo de todas as nações, seja as antigas, seja as atuais, porque há um lugar, há um vazio que só vai ser ocupado, há um trono no teu e no meu coração, que se você não colocar Jesus para sentar como seu único Senhor e Salvador, outra coisa ou alguém vai sentar. E é esse o lugar que nós precisamos talvez ver, que talvez nosso trono está um pouco na luz, um pouco na sombra. A gente está colocando Jesus, mas talvez a gente está igual um sofá apertado, a gente senta e vai tirando Jesus assim. Jesus, acho que cabe mais alguma coisa, cabe um título legal, cabe uma satisfação da minha carne, cabe um pecadinho aqui, cabe outras coisas, cabe também, Jesus, se espreme um pouquinho. E Jesus, ele tem ciúmes de nós. O teu coração e o meu coração foram feitos apenas para adorar o único verdadeiro Senhor e Salvador que morreu, o único que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele foi assunto aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo, como nós cantamos, para que nós fôssemos batizados pela água, mas também pelo Espírito de fogo. Línguas de fogo vieram sobre a igreja, e aquela igreja de Atos foi aquela igreja fervilhante que chegou até nós, e essa tem que ser aquilo que move o meu e o teu coração ainda hoje, de sermos batizados por esse mesmo evangelho de amor, de graça, de poder, de equilíbrio. E é esse o lugar, meus queridos, porque a palavra de Deus nos fala lá em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então é muito fácil de responder o que tem sentado no altar da tua vida, se são os prazeres desse mundo, se são as satisfações desse mundo, ou se é o único Deus vivo
vivo e verdadeiro. E nessa noite eu preciso te alertar, porque o fim está próximo. Nós precisamos ser uma igreja que anuncia a palavra de Deus, mas também nós precisamos entender que os sinais são claros, que em breve Jesus retornará, e nós queremos fazer parte de uma igreja gloriosa, que será levantada, será arrebatada pelo Senhor e triunfará em glória, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e falar: eu faço parte dessa igreja, aleluia, aleluia. E sabe, queridos, muitas vezes os ídolos do nosso coração não começaram de um jeito errado. Os ídolos podem ser dinheiro, poder, controle, sucesso, aceitação, imagem, um carro, uma casa, um casamento, filhos. Você nota que todos esses que eu estou citando agora, nenhum deles é pecado por natureza. Mas muitas vezes nosso coração se inclina tanto para isso, e a gente esquece que Jesus tem que ser o único que pode sentar no trono da nossa vida. Sabe, queridos, a idolatria começa quando algo criado por homens ganha o peso de Deus. Timothy Keller, ele fala muito sobre isso, e uma frase que eu gosto muito dele, ele fala assim, que a idolatria é transformar uma coisa boa em uma coisa absoluta. O trabalho, ele é bom, o trabalho dignifica o homem, é aquilo que a palavra de Deus fala, mas muitas vezes o trabalho, ele começa a ocupar a única prioridade. Você só vive em função do trabalho. Família é um projeto de Deus, filhos são um projeto de Deus, mas muitas vezes isso começa a governar e você troca o Deus pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa. Ministério é uma bênção, é a forma que nós amamos, que nós servimos, mas muitas vezes títulos, cargos começam a ocupar o lugar de Deus, e você começa a olhar para Deus e fala assim: Deus, você precisa de mim. E a gente começa a tirar Deus desse altar, com coisas que inicialmente começaram certas. E por isso que eu estou te convidando, eu não quero fazer uma acusação, mas eu quero te convidar a fazer um balanço da tua vida. O que talvez começou certo na tua vida e que agora talvez você vê o que começou a perder o controle, que talvez você viu que começou a sair do trilho. O nosso versículo tema desse mês é Provérbios 4:23, que fala de tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4 provavelmente foi escrito por Salomão, e você nota que é um coração muito paternal. Você vê um coração como se fosse um pai falando para um filho, Provérbios 4. E eu vejo Deus hoje como um pai falando para você e falando para mim, de tudo que se deve guardar. Guarde bem o teu coração, guarde bem aquilo que tem ocupado, aquilo que você tem se emocionado. Nós estamos numa época de Copa, né? E muitas vezes você vê pessoas incessantes gritando na rua, né? Investindo tempo, dinheiro. Quando eu fui ver o valor que está para ir assistir os jogos lá nos Estados Unidos, a partir de $2.000, dependendo do jogo, aproximadamente R$10.000, pessoas que se endividaram, né? Tem gente que tem dinheiro, tudo bem, mas a gente conhece ou vê muitas pessoas que estão se endividando para ver isso, e talvez não gastam 10% para amar o próximo, servir o próximo. Daí vem numa igreja, não serve a igreja, não oferta, não dizima, mas tem dinheiro para comprar uma camiseta de R$500, R$600. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Eu não estou falando que é errado comemorar a Copa, não estou falando que é errado comprar uma camiseta, não estou falando que é errado ter dinheiro, amém? É errado quando você começa os fascínios dessa vida, os prazeres dessa vida, começam a te levar a um lugar onde Deus não te chamou para estar, e você começa a deixar Deus de escanteio, e você coloca esses outros símbolos no lugar onde somente Deus deveria governar. O coração, ele não fica neutro. E esse escrito de Salomão, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, é muito claro. Nosso coração é enganoso, ele tem uma tendência de se inclinar para o mal, ele sempre vai se curvar a algo. Então que o teu coração, que a tua vida, que a tua mente curve-se apenas e somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Segunda verdade, a idolatria nasce quando a espera vira insuficiência. Versículos 2-4. Arão respondeu: então tire as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão, e esse, recebendo das mãos,
deles trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Eu pego algo feito por mãos humanas e começo a adorar. E você nota que não foi feito com qualquer coisa, foi feito com ouro. E se você lembrar que na saída do Egito, eles despojaram os egípcios. Os egípcios estavam querendo que aquele povo fosse embora, que eles deram seus brincos de prata, seus brincos de ouro para o povo de Deus. Eles trouxeram riquezas do mundo e que eram para depois serem usados para a construção do tabernáculo e depois do templo lá de Salomão. Então você vê uma clareza, e ouro sempre aponta para a divindade, sempre aponta para algo que é eterno, algo que é imutável, algo que tem valor. Você vai ver que todos os elementos no tabernáculo, tudo aquilo que era feito de ouro representava a Deus, tudo aquilo que era feito de tecidos ou de madeira, que são materiais orgânicos, representam a nossa natureza, e por várias maneiras e por vários elementos, como a Arca da Aliança era feita de madeira, com a nossa natureza, mas coberto com a glória de Deus. Então você vê algo específico, algo de valor agora sendo largado, desperdiçado, jogado para fazer outras coisas, a não ser adorar o Deus vivo e verdadeiro. E também eu vejo que tiraram, quem sabe, né, se você tem, por exemplo, quando a gente foi casar, a gente fez um despojo na família. A gente pegou o brinco de um, o anel do outro, a gente pegou a corrente quebrada, a gente falou assim: gente, a gente quer casar, não tem dinheiro, vamos lá, né, quem pode nos ajudar? E a gente conseguiu fazer praticamente a nossa aliança. Então para a gente também é muito especial. Primeiro é uma aliança que a gente tem com Deus, segundo que eu tenho com a minha esposa, mas também tem esses laços familiares de pessoas que nos abençoaram com pedaços de ouro. E eu vejo que isso foi algo que nos abençoou e nos trouxe uma história. Quando você pensa em pegar algo que tem valor, algo que tem uma aliança, algo que tem um propósito, e eu jogo isso, eu tiro de ser algo que eu vou ensinar os meus filhos, ou eu vou passando de filhos para filhos, e eu jogo isso, desperdiço, em algo que é momentâneo. Quantas vezes a gente tem tirado aquilo que é precioso e desperdiçado? Quantas vezes a gente tem tirado algo que glorifica o Senhor e tem desperdiçado? Eles não suportaram a demora, porque eles falaram: vai, Moisés, nós não queremos nos relacionar com esse Deus. Vá, Moisés, vá você, nosso representante, porque nosso coração está longe do Senhor. A idolatria muitas vezes é a tentativa de acelerar aquilo que Deus quer conduzir no tempo certo. O próprio Deus estava escrevendo com a sua própria mão os 10 mandamentos. Era algo eterno, era algo para durar, era algo para ficar um memorial, que seria o único artefato bíblico que foi feito pelas próprias mãos de Deus. Quer dizer, demora tempo. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, eu entendo que a obra que Deus começou na tua vida, a obra que Ele quer começar na tua vida, muitas vezes vai demorar tempo, mas espera no Senhor, confia no Senhor, permita que Ele, com as suas próprias mãos, escreva o seu destino, o teu futuro, cravado com sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Não acelere os tempos, permaneça fiel. Eu sei que de vez em quando vai ser difícil, mas é por isso que Deus te plantou numa igreja. Deus te levantou pastores e líderes para te ajudar ao longo da caminhada, e você vai talvez fazer o mesmo pedido todas as semanas. A gente tem na célula, a gente sempre faz, todas as células, ou deveriam fazer no final, a gente faz os motivos de oração. E eu tenho um irmão que toda a célula, muitas vezes fica até envergonhado de fazer o mesmo pedido. E eu falo assim: você não vai ficar envergonhado, a gente vai orar até que a porta seja aberta. E a gente vai orar, seja por 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Enquanto não se cumprir, nós iremos nos posicionar, nós iremos orar, e nós não ficaremos com medo de orar e tocar os céus ou de esperar no Senhor. Sabe, queridos, a solução emocional deles foi: tiraram um Deus verdadeiro para um Deus visível, um Deus manipulável, um Deus moldável, a minha necessidade. E Deuteronômio 6, 4-6 fala assim: escute, Israel, o Senhor
Senhor com letra maiúscula. O nosso Deus é o único Senhor, portanto ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão sempre no seu coração. Escute o Siloé, há apenas um único Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele que te tirou do Egito, Ele que tirou de um mundo de pecado e tem trazido você e a tua casa a prosperar, a amar a presença de Deus. Escute, ó Siloé, essas palavras que hoje eu lhes ordeno, estejam sempre guardadas no teu coração. Essa é a verdade que eu e você precisamos ter. Essa é a verdade que nós precisamos ter. 1 João 5:21 fala assim: filhinhos, cuidado com os ídolos. Então eu não sei se você precisa de uma voz de trombeta, ou você precisa de um João falando: filhinhos, cuidado com os ídolos. Mas de qualquer forma, qualquer manifestação, cuidado com os ídolos. Cuidado com aquilo que tem sentado no lugar de honra que não pertence, que pertence apenas ao Senhor. Hoje muita gente faz o mesmo, ela abandona a presença de Deus para confiar em métodos. Muitos abandonam a obediência para escolher atalhos, abandonam a simplicidade da fé para se pegar a símbolos, abandonam o Deus vivo para adorar resultados. Você tem conseguido esperar no Senhor, ou você tem fabricado substitutos? Nessa noite eu preciso te perguntar: como está o teu coração, igreja Siloé? Como pastor dessa casa, eu tenho que te perguntar se a demora, o prazo tem produzido fé ou ansiedade. Essa semana eu vi um podcast de uma psicanalista que eu gosto muito, e ela pergunta assim: qual é o contrário da ansiedade? E a ansiedade, muitas vezes a gente fala assim: o contrário de ansiedade é paz. O contrário da ansiedade é estar na praia com uma água de coco, né? Fugindo desse frio. O contrário de ansiedade é né? Qualquer outra coisa. E o contrário da ansiedade, isso é totalmente bíblico. O contrário de ansiedade é segurança. Se você confia no Senhor, se você está seguro no Senhor, se você está seguro nas palavras do Senhor, você não temerá o dia mau, você não temerá a espera, você não temerá os processos. A ansiedade pode tentar vir sobre o teu coração, mas daí você vai falar assim: alma minha, louve ao Senhor e não se esqueça dos seus benefícios. Ele abriu o mar vermelho e Ele vai abrir de novo. O Senhor foi fiel na minha vida em tal momento, Ele continua sendo fiel hoje, e você começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Você vai para a presença de Deus e você começa a estudar, a meditar e se encher o teu coração daquilo que é bom. Essa semana nós estávamos na célula ministrando, a gente estava falando justamente sobre isso, que muitas vezes Deus nos acorda no meio da madrugada e a gente vai fazer o quê? A gente pega o celular, a gente vai para a TV, a gente vai comer alguma coisa, a gente abre a geladeira, e muitas vezes é Deus te despertando, simplesmente para você ir para a presença dEle. Quando não tem, se você não tem filhos, você sabe que talvez durante o dia a gente não consegue, porque a gente está correndo com as crianças, e muitas vezes Deus está te levantando de madrugada, homem e mulher de Deus, para falar ao teu coração, para ministrar o teu coração. Então não vá para a TV, não vá para o celular, não vá abrir a geladeira, vá para a presença do Senhor. Senhor, você está falando comigo, então fala que teu filho ouve, seja como Samuel, ouça a voz do Senhor nesse momento, começa a trazer o altar de graça, de favor do Senhor sobre a tua vida, nesse lugar, e aí você vai ver os resultados na presença do Senhor, e você vai conseguir esperar, confiando no Senhor, confiando nas promessas do Senhor. Amém, igreja? Você está comigo? Você entende essa verdade? Hoje o Senhor quer trazer segurança ao teu coração, para que toda ansiedade, para que todo medo bata em retirada hoje, em nome de Jesus, diante da voz do grande eu sou. Quando o coração não souber esperar, ou você corre para Deus, ou você levanta ídolos falsos. Terceira e última verdade: Deus quer desalojar os ídolos para restaurar o coração. Vamos avançar um pouquinho mais para frente, em Êxodo 32 mesmo, versículos 18 a 20.
Êxodo 32, dos versículos 18 a 20, e fala assim: Moisés respondeu: o que eu ouço não é alarido de vencedores, nem vencidos, mas um alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Moisés ficou muito irado e arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-os aos pés do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Meus queridos, somente o verdadeiro culto a Deus vai remover os ídolos falsos dos nossos corações. Então, talvez hoje o Senhor está te mostrando qual é o ídolo, e hoje é o dia de fazer ele ser reduzido a pó. Não é pegar o ídolo e falar assim: eu gosto tanto dele, deixa eu guardar ele aqui, né? Confio no Senhor, mas deixa eu deixar aqui, né? Porque ele é tão bonitinho. Não, a gente usou ouro, eu gastei. Vamos deixar ele aqui um pouquinho? Quando o Senhor quer governar, e o Senhor quer governar a tua e a minha vida, Ele nos manda tirar os deuses e exterminar por completo. E o Antigo Testamento inteiro você vai ver uma luta entre a presença de Deus e os ídolos levantados. E o povo de Israel só prosperou quando os altares foram destruídos e reedificaram os altares ao único Deus vivo e verdadeiro. Quando Moisés desce do monte, ele não veio uma festa, mas ele veio rebelião. Interessante que a mensagem é forte, é um Moisés irado, um Moisés que quebrou algo, e muitas vezes eu já vi pessoas falando: é um descontrolado, é isso que tinha que fazer. Mas será que ele é um descontrolado? Será que foi alguém que não controlou as emoções? Ou foi alguém que foi possuído por uma ira divina? Assim como o próprio Jesus um dia teve uma ira parecida, quando ele olhou a casa dele, sendo uma casa de... E você vai falar o que? Muitas vezes a casa de Deus tem se virado. E Jesus virou as mesas, e tirou os mercadores, e tirou a prostituição, e tirou tudo aquilo que era comercializado na casa de Deus, e falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Sabe, queridos, eu acredito que Deus está nos chamando como igreja do Senhor para termos uma indignação santa, uma ira santa. Quando nós olhamos para o pecado, a gente não pode mais chegar. É interessante que Moisés não chega com uma palavra motivacional e fala: queridinhos, vocês erraram, vamos conversar a respeito disso, por que chegou nisso? Vamos ouvir como que vocês chegaram nessa conclusão. Não, Moisés é direto. Moisés, ele se posiciona e fala: há um só Deus, há um só Senhor. Eu estava falando com esse Deus, eu vi o poder desse Deus, e eu não permito que esse povo se corrompa. E é algo que você e eu precisamos fazer hoje nos nossos lares. É aquilo que Deus nos chamou como igreja do Senhor, para restaurar os altares, para ser uma igreja bíblica, que prega única e somente a palavra de Deus, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas que tem claro, que tem fixo um altar que pertence somente a Jesus. E a esse lugar nós iremos lutar, nós iremos permanecer até que Ele venha. Então talvez você vai ser considerado grosso, talvez você vai ser considerado irado, talvez você vai ser considerado intolerante, porque agora é o termo que tem se usado, e você vai falar: não, eu não sou irado, eu não sou intolerante, mas eu amo a presença de Deus, e nada vai ocupar o lugar do meu coração, nada vai ocupar o lugar na minha casa, nada vai ocupar a minha mente, nada vai ocupar o meu coração que não seja a presença do Senhor. Então sim, é tempo de alinhamento. Nós estamos como igreja num tempo de alinhamento, e glória a Deus por isso, porque o avivamento virá, a presença de Deus virá, e um dia Jesus irá buscar a sua noiva, e ela precisa ser santa, imaculada, adornada e cheia de azeite, quer dizer, a presença de Deus. E isso não acontece apenas com conversinhas. O reino de Deus é tomado força, como diz a palavra de Deus, e é a hora do reino de Deus se expandir. Sabe, queridos, quando eu olho para o censo do país e vejo 50%, 60% de cristãos, e muitas pessoas celebrando, eu fico envergonhado,
Porque se a nossa nação tivesse realmente, que fosse 30%, 40%, mas de cristãos verdadeiros, que não negociam princípios, que não negociam valores, que não fazem pequenas corrupções no dia a dia, porque é fácil a gente apontar para Brasília, mas as pequenas corrupções, as pequenas concessões que nós fazemos ao longo do dia, da semana, no nosso dia a dia. E se o Brasil tivesse pelo menos 30% de homens e mulheres que dobram seus joelhos e oram pela nação e não se corrompem, essa nação veria a glória de Deus com muita mais facilidade. As igrejas estariam lotadas, as igrejas bíblicas estariam lotadas e cheias da presença de Deus. Pastores, líderes religiosos, padres, paróquias não negociariam valores e você veria igrejas sendo acrescentadas, como nós vimos lá em Atos, onde as pessoas eram acrescentadas, onde as pessoas eram disciplinadas, onde as pessoas eram corrigidas e as pessoas eram impulsionadas a viver o seu propósito. E é isso que eu creio. Quando eu vejo um texto como esse, nós precisamos entender, é aquilo que Paulo nos fala lá em Colossenses 3, de 5 a 6, portanto faço morrer tudo aquilo que pertence à natureza da terra, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Paulo está em Colossos, uma cidade plural, onde havia judeus, onde havia gregos, onde havia romanos, onde havia paganismo. Então eles eram um sincretismo religioso, muito parecido talvez com o Brasil, onde nós somos cristãos, mas muitos também gostam de fazer alguma coisinha diferente, que não é bíblica, e hoje em dia a gente não pode falar mais tão abertamente, porque senão você tem visto líderes religiosos no Brasil sendo processados e até presos por falarem a verdade. E a gente acha que a perseguição está tão longe. Quando tem pastores e padres, homens e mulheres de Deus, sendo processados, punidos, tendo o direito de não ter, direito de ter suas redes sociais para expressar a sua fé. Não estou falando sobre exageros, não estou falando sobre pessoas que usam para condenar, mas estou falando sobre algumas pessoas que você sabe que nitidamente estavam anunciando unicamente a palavra. E muitas vezes a gente acha, a condenação era só lá no Antigo Testamento, é só lá na Índia, é só lá na Arábia Saudita. Não, queridos, igreja do Senhor, o fim está próximo. Nós já estamos vendo acusações infundadas vindo sobre homens e mulheres de Deus no nosso país, onde tem sido cerceada a nossa liberdade de acreditar em Deus e poder falar abertamente na nossa fé em Jesus. E nós precisamos ser inteligentes, mas nós não deixaremos de anunciar a palavra de Deus. Então você sabe que muitas vezes tem muitos que adoram a Jesus, mas também fazem outras coisas, outro sincretismo religioso, e vai misturando. E nós, como igreja do Senhor, iremos falar apenas um altar no nosso coração. E nós iremos guardar o nosso coração da idolatria. Nós iremos guardar o nosso coração, como Paulo nos ensina, como Moisés foi radical. Hoje é um dia para você, homem e mulher de Deus, se posicionar. Hoje é um dia que o Senhor está chamando para você se curvar. O nosso coração sempre irá se curvar perante algo. Então se curve hoje, única e exclusivamente aos pés do Senhor. E é nesse lugar que Paulo fala, façam morrer. Ele cita várias coisas, inclusive a avareza e a idolatria. E de novo, o ouro que era para ser para gerações, agora está sendo despedaçado, jogado no lixo. Algo que vinha para ser bênção, para trazer recursos, para trazer provisão, para uma má escolha, agora isso virou pó. E aquelas pessoas estavam bebendo. Vocês amam tanto esse Deus, agora vocês vão beber Ele. E depois fala que 3.000 acabaram morrendo ao final desse capítulo. Sabe, a cena é forte de propósito. E Moisés nos ensina que Deus não divide o coração com ídolos. O altar da tua casa não pode estar dividido. O altar do teu coração não pode estar dividido. O pessoal do louvor já pode vir. O bezerro de ouro não era apenas um objeto, era um substituto de Deus. Algo que o povo depositou confiança, identidade e segurança. Era o que estava dando a paz e identidade no povo na ausência de Deus. Mas por isso não bastava apenas pedir desculpas.
algo precisava ser quebrado. O vínculo precisava ser quebrado. O vínculo com o teu passado precisa ser quebrado em nome de Jesus. Sabe, queridos, que hoje o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, venha revelar ao teu coração, talvez pequenos ou grandes bezerros que você mesmo construiu, ou que você permitiu que pessoas colocassem na tua casa, na tua vida, na tua história. E hoje, guardar o coração da idolatria, permitir que o Senhor derrube tudo que tenta tomar o seu lugar. E precisa ser um posicionamento radical. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa nos posicionaremos ao Senhor. Eu e minha casa, nós não somos governados pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, mas nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser. A nossa identidade é firmada nos céus, a nossa identidade é firmada na palavra de Deus. Não permita que o mundo determine a tua identidade, homem e mulher de Deus. Não permita que esse mundo tire o lugar de Deus sobre o teu coração, para você se encaixar, para você ser popular, para você ter sucesso. Não aceite negociar, porque lembra, 15 dias atrás, quando eu ministrei sobre Jacó, que ele semeou naquela terra, que semeou naquela terra, e ele foi abençoado porque o Senhor o abençoou, e a graça do Senhor vem sobre você, a graça do Senhor vem sobre nós, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos chama, quando nós guardamos o nosso coração, quando nós voltamos o nosso coração ao Senhor, a graça do Senhor virá sobre você, a provisão do Senhor virá sobre você, a cura do Senhor virá sobre você, porque Ele é fiel à sua palavra, e Ele vai cumprir, meus queridos. Sabe, queridos, nessa noite, quero voltar lá para Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede fonte de vida. Escreve isso, sei lá, num cartaz na tua geladeira, num espelho no teu banheiro, e leia isso, medite nessa verdade todos os dias, de tudo que se deve guardar, eu vou guardar o meu coração. Eu vou guardar na presença do Senhor, que toda idolatria ela promete insegurança, mas ela entrega escravidão, e é a única pessoa que vai te libertar, a única pessoa que vai te dar vida, a única pessoa que vai te dar certeza é Jesus. Eu quero pedir para colocar aquele banner final para mim, que guardar o coração da idolatria é não deixar que nada ocupe o lugar de Deus, é não trocar a presença de Deus por atalhos, é não trocar a presença de Deus, por algo que as nossas mãos produziram, é não permitir que nós nos curvemos a outro trono. Deus não quer apenas um espaço, Deus não quer ficar pressionado no teu, um pouco no trono e um pouco as outras vontades, Ele precisa ser o centro. Que nessa noite nós consigamos devolver o centro, porque o coração guardado, ele permanece fiel no Senhor, até que Ele venha. Quero te convidar a você a ficar em pé, fechar os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Nós iremos cantar uma canção, e que você realmente declare, peça a ajuda do Senhor nessa noite. Jesus, enquanto nós o adoramos, Pai, fala aos nossos corações, atrai os nossos corações a Ti, Senhor, atrai a nossa atenção a Ti, Jesus. Pai, sonda os nossos corações, não com uma condenação, mas com um amor, Senhor, um amor de Pai para nós, filhos, ó Pai. Obrigado que nessa noite o Senhor nos chama a atenção, e como bom Pai, o Senhor nos corrige. O Teu amor, ó Pai, nos preenche, o Teu amor, ó Pai, nos traz de volta à existência, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós queremos consagrar os nossos corações a Ti e pedir, Senhor, sonda os nossos corações, para que todo altar seja quebrado, para que todo bezerro de ouro que nós mesmos fizemos seja destruído, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos perdoa por cada vez que nós não confiamos. Nos perdoa, Pai, por cada vez que muitas vezes nós não entendemos que o Senhor é quem nos dá segurança. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós não esperamos. Nos perdoa, Senhor, por cada vez que muitas vezes nós permitimos que outras coisas
ocuparam um lugar de glória. Senhor, que nessa noite o Teu amor venha nos preencher, que o Teu amor venha nos confrontar, que o Teu amor venha nos direcionar a nós, as nossas casas e essa igreja, que nós sejamos encontrados fiéis, que nós sejamos encontrados com raízes firmes em Ti, Jesus. Essa noite, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, sonda os nossos corações e nos dê autoridade, Senhor, nos dê firmeza, Senhor, para sermos como Moisés, ó Pai, e destruir por completo o altar, Senhor, que talvez foi levantado, Senhor, ou estava começando a ser levantado. Que nada roube a Tua glória, que nada roube o Teu lugar nos nossos corações e nas nossas mentes. Oramos em nome de Jesus.